Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 4 conceitos de competência relacionados à linguagem e aos estudos linguísticos. O conceito de competência linguística, de competência comunicativa, de competência semântica e o de competência textual. Cada um desses conceitos está associado a uma teoria linguística diferente. Cada um deles poderia ser tratado ao longo de um vídeo específico apenas para ele. Mas aqui nós vamos falar dos 4 para poder comparar um com o outro, para a gente poder ter esse contraste entre cada um desses conceitos. O primeiro deles, e o mais antigo, é o conceito de competência linguística. É um conceito que foi criado por Noam Chomsky em 1965, faz parte do arcabouço teórico da gramática gerativa, do gerativismo, e, quando ele foi criado, ele era uma reação à visão anterior que dominava os estudos linguísticos na América, nos Estados Unidos, que era a visão de Bloomfield com o behaviorismo, que via a linguagem, que via a língua como um comportamento, como um hábito externo ao indivíduo. Então, aprender a falar uma língua era aprender a se comportar, a agir de determinada maneira em resposta a situações diante das quais a pessoa foi condicionada. Contra essa visão, Chomsky defende a visão, a concepção de língua como uma realidade mental, como uma realidade psicológica interna aos indivíduos. A ideia básica é que as regras e os princípios de funcionamento da língua passam a fazer parte da mente do falante, da psique do falante. Eles são internalizados na psicologia do falante. Daí também o conceito de gramática internalizada, que é um sinônimo, na verdade, do conceito de competência linguística. A ideia é que esse sistema de regras não é um comportamento externo, mas é um conhecimento interno à mente do falante. Esse conceito de competência linguística, de acordo com Chomsky, envolve 3 tipos de capacidades, de habilidades. Uma capacidade de produzir as sentenças da língua, uma capacidade de entender as sentenças da língua, e essas 2 coisas estão associadas à ideia de criatividade. A ideia de que o falante consegue produzir e entender frases que são inteiramente novas, que ele não apenas decorou ou memorizou um certo conjunto de frases que ele reproduz a depender da situação. Não. Qualquer falante da língua é capaz de produzir e de compreender frases que ele nunca ouviu antes. Frases completamente novas que não faziam parte do seu repertório. A única maneira de explicar isso seria que ele não aprendeu as frases, mas ele aprendeu o mecanismo abstrato que gera as frases. A terceira e última habilidade relacionada a essa competência é a capacidade de reconhecer as sentenças da sua língua, no sentido de que ele é capaz de julgar se uma determinada sequência de palavras é parte da sua língua ou não é parte da sua língua. E lembrando que aqui a gente está falando não de uma visão normativa, não é reconhecer as regras que a gente aprendeu na escola, não é reconhecer esse tipo de questão, é reconhecer se uma sequência de palavras é a maneira como aqueles falantes daquela língua diriam aquilo ali, ou se é algo que foge ao normal, algo que está organizado de uma maneira que não é como se fala aquela língua, como se fosse um estrangeiro organizando as sentenças de uma maneira que ele não sabe ainda. Esse conceito de competência linguística se opõe dentro da gramática gerativa ao conceito de desempenho, que é o conceito de usar a língua nas situações reais. E os gerativistas apontam que esse desempenho, essa performance, esse uso da competência para se comunicar no dia a dia, é afetado por vários outros fatores não linguísticos que fazem com que o desempenho nunca reflita de modo completo e perfeito a competência. Então, entre os fatores que afetam o desempenho
existem limitações de atenção e de memória, existem convenções sociais que dizem que determinadas formas linguísticas são preferíveis e outras deveriam ser evitadas, mesmo quando essas formas são perfeitamente gramaticais, geradas pela gramática da língua, normalmente. Padrões linguísticos emprestados de outras línguas e de outros dialetos podem afetar também esse desempenho. Fórmulas fixas de outra época, então, às vezes, uma determinada sequência de palavras pode ser uma fórmula fixa que não é exatamente como a gramática daquela língua naquele momento geraria aquela sentença, mas é um resquício de uma outra época da língua. E também formas introduzidas via escolarização. Então, na escolarização, a gente aprende muitas maneiras de usar a língua que podem ter se tornado artificiais para os falantes nativos. Elas não são formas naturais, elas talvez fossem formas naturais em outro momento, em outro dialeto, e isso afeta o desempenho linguístico, fazendo com que ele não reflita diretamente a competência. O segundo conceito desse vídeo é o conceito de competência comunicativa, que está muito associado à teoria funcionalista. Então é muito comum em manuais de introdução ao funcionalismo aqui no Brasil se apontar que o objeto de estudo do funcionalismo é a competência comunicativa. Mas, a rigor, esse conceito não foi criado exatamente por um funcionalista, mas por um sociolinguista. Foi criado em 1966 por Dale Hymes, sociolinguista. Mas isso não é um problema, porque a sociolinguística e o funcionalismo compartilham várias concepções em comum, vários princípios em comum, como a ideia de que a língua, a estrutura linguística, é influenciada por fatores externos à própria língua. Grosso modo, o conceito de competência comunicativa diz respeito à capacidade de usar a língua em situações reais de comunicação. Já é uma capacidade não apenas de produzir as sentenças, mas de como usar a língua, de como usar as sentenças, como usar as línguas no dia a dia para se comunicar de fato com as pessoas. Esse conceito não foi desenvolvido como um complemento ao conceito de competência linguística. Ao contrário, ele é uma reação ao conceito de competência linguística. Ele parte da visão de que o conceito de competência linguística é insuficiente para explicar aquilo que é o conhecimento real de um falante. Esse conceito anula essa separação grande entre competência e desempenho da gramática gerativa, porque ele vai enfatizar que o desempenho não é apenas o uso impreciso da competência linguística, que para usar a língua é necessário também uma competência. Saber como usar a língua em situações reais de comunicação também é uma habilidade. Então essa competência comunicativa, ela envolve tanto o conhecimento das estruturas linguísticas, mas também um conhecimento, uma habilidade de como usá-las em diversas situações. Sendo assim, esse conceito de competência comunicativa está dentro de uma visão sobre a linguagem que nega a separação estrita entre sistema linguístico e uso, que é feita pelo estruturalismo saussuriano e pela gramática gerativa. Também é uma visão que nega a grande diferença entre sincronia e diacronia. A visão funcionalista sobre a língua assume, na verdade, que o uso linguístico é prioritário e anterior ao sistema linguístico, que o uso das expressões linguísticas vai fazer com que determinadas formas sejam consolidadas com o passar do tempo e se tornem elementos estruturais. O terceiro conceito desse vídeo é o conceito de competência semântica, que faz parte do arcabouço teórico da teoria chamada de semântica formal, que é um tipo de semântica voltada para entender as estruturas linguísticas, não apenas o significado das palavras, mas entender as estruturas gramaticais e como é que o significado é expresso a partir das estruturas gramaticais. É uma
semântica gramatical, uma semântica das estruturas sintáticas. E esse conceito de competência semântica se refere à capacidade de compreender as sentenças da língua. Compreender tanto as sentenças que o falante está ouvindo, mas também aquelas sentenças que ele está produzindo. A capacidade de gerar sentenças com significado e de compreender essas sentenças. E, mais uma vez, assim como o conceito de competência linguística, o conceito de competência semântica está muito associado à ideia de criatividade, a ideia de que essa competência envolve uma capacidade para sentenças novas, sentenças que o falante nunca ouviu antes e que ele é capaz, ainda assim, de compreender. Esse conceito está associado a uma questão fundamental feita pela teoria da semântica formal, que é a pergunta sobre como é que o falante consegue compreender, consegue gerar os significados sentenciais. Porque quando a gente compara o significado das palavras com o significado das sentenças, nós percebemos que eles são dois conhecimentos de natureza muito diferente. O conhecimento semântico das palavras, nós podemos dizer que está memorizado na cabeça dos falantes. Talvez a palavra memorizado não seja a melhor palavra para descrever a situação, mas a gente entende que o falante nativo de uma língua, ele tem na sua mente, armazenada de alguma maneira, o significado que as palavras têm e que as palavras podem ter. Só que nós não podemos dizer a mesma coisa para o significado das sentenças, porque as palavras são de um número limitado. Cada falante de uma língua conhece um determinado número limitado de palavras. Mas as sentenças que ele é capaz de compreender não são em número limitado, são em número ilimitado. Novamente, a ideia de criatividade. Então a gente não pode assumir que o conhecimento das sentenças é memorizado pelos falantes. Daí a pergunta: como é então que o falante interpreta essas sentenças que são em número potencialmente ilimitado? A ideia básica da semântica formal para responder essa questão é de que o significado das sentenças depende em parte do significado das palavras, mas também depende do modo como essas palavras estão combinadas entre si. O que significa que existe algum tipo de regra, de sistema de regra de combinação dos elementos, algum tipo de algoritmo que faz com que determinado tipo de significado possa ser combinado com outro significado para gerar uma sentença, e alguns significados não podem ser combinados entre si e aí geram sentenças problemáticas, sentenças que não são sentenças de fato. Não é? E então, diante disso, o objetivo da semântica formal é tentar descrever e explicar esse algoritmo, esse sistema de regras que explica como é que é possível combinar as palavras de modo a gerar significados sentenciais coerentes e válidos na língua. Como explicar a competência semântica dos falantes? O último conceito desse vídeo é o conceito de competência textual. Esse conceito está associado a uma das fases do desenvolvimento da linguística textual. Esse conceito foi criado pelo linguista Michel Charros em 1989, mas antes da gente avançar, só uma observação. A gente tem que lembrar que na linguística textual o conceito de texto não se aplica apenas a sequências escritas, mas sequências orais também. Então, um conjunto de frases orais também pode constituir um texto, como por exemplo esse vídeo aqui pode ser considerado um texto oral. A ideia da linguística textual nessa segunda fase, que depois foi abandonada, era de criar gramáticas textuais, de modo semelhante à ideia dos gerativistas de desenvolver gramática gerativas sobre as sentenças, de explicar quais eram as regras que estavam por trás da geração das sentenças da língua.
e apenas das sentenças aceitáveis, né, das sentenças gramaticais na língua, os linguistas textuais nesse momento estavam tentando fazer isso, descobrir quais eram as regras, qual era o conjunto de regras de cada língua que determinava que uma certa sequência de sentenças constituía um texto ou não. Né? A ideia era descobrir essas regras que determinavam o que era um texto ou o que não era um texto na língua. Da mesma maneira que é possível descobrir as regras básicas que toda sentença precisa seguir na língua. Bem, esse objetivo foi abandonado depois pelos linguistas textuais porque a maneira como os textos funcionam não é a mesma maneira como as sentenças funcionam. As sentenças elas têm muito mais restrições, né? Elas seguem muito mais um padrão estrutural, ao passo que os textos eles têm uma diversidade muito maior. Então a linguística textual abandonou essa visão em favor de uma ideia de texto muito mais como ato intencional de interação, como uma atividade verbal, etc., que não é mais compatível com essa ideia de desenvolver gramáticas textuais. Ainda assim, a gente pode falar sobre o que esse conceito de competência textual dizia. Ele abrangia 3 tipos de capacidade: a capacidade formativa, a capacidade transformativa e a capacidade qualificativa. O que cada uma dessas capacidades quer dizer? A capacidade formativa dizia respeito à capacidade de um falante nativo de uma língua produzir e compreender um número ilimitado de textos inéditos e de avaliar a sua boa formação. Então essa capacidade é muito semelhante a o que a gente viu em competência linguística. Novamente, uma capacidade de produzir e de compreender, um aspecto de criatividade linguística e, além disso, uma capacidade de avaliar se um texto, se uma determinada sequência era de fato um texto bem formado ou não. Mas, além disso, essa competência textual abrangia também uma capacidade transformativa, ou seja, qualquer falante de uma língua, diante de uma sequência textual, oral ou escrita, é capaz de reformular aquele texto e parafrasear esse texto, ou resumir esse texto, e, inclusive, capaz de avaliar se a execução dessas atividades foi bem feita. Então, você, diante de um texto, diante de alguém que resumiu aquele texto, pensem nisso oralmente, alguém dá uma palestra e depois outra pessoa conta resumidamente qual foi o conteúdo daquela palestra, a pessoa poderia avaliar se não, se esse resumo faz jus de fato ao conteúdo daquela palestra ou não. Ou se alguém assiste um episódio de uma série ou de uma novela e outro dia ela resume aquilo que aconteceu, a outra pessoa poderia ser capaz de avaliar se houve uma boa execução dessa tarefa de resumir, né, de dizer aquilo que aconteceu no episódio. E por fim, a competência textual abrangeria uma capacidade qualificativa, no sentido de que qualquer falante seria capaz de tipificar se um dado texto é uma descrição, uma narração ou uma argumentação. Okay? Isso não significa necessariamente que o falante saberia os nomes técnicos, descrição, narração, argumentação, mas que ele, diante de alguém contando um fato para ele, ou descrevendo alguma coisa, ou tentando convencê-lo, consegue perceber as diferenças entre essas atividades e compará-las entre si. Mas, como eu disse, esse conceito de competência textual, nesse sentido específico, está associado a uma fase específica da linguística textual que depois foi abandonada porque a concepção de texto que essa teoria adota mudou e é diferente atualmente. Bem, nesse vídeo nós falamos sobre 4 conceitos: competência linguística, comunicativa, semântica e textual. A gente pode ver que 2 desses conceitos estão muito ligados entre si, então competência linguística e competência semântica são muito semelhantes. A gente pode considerar até que o conceito de competência semântica é um subtipo de competência linguística.
A competência linguística abrange a competência semântica, mesmo que esses conceitos não sejam da mesma teoria, são de teorias diferentes, que adotam pressupostos diferentes, mas ainda assim, né, esses conceitos são muito semelhantes entre si. Por outro lado, o conceito de competência comunicativa é uma reação ao conceito de competência linguística, é uma tentativa de dizer que o conceito de competência linguística não é adequado, não é suficiente para explicar o conhecimento dos falantes. E, por fim, um conceito de competência textual que é muito semelhante ao de competência linguística, é praticamente uma tentativa de transpor a competência linguística para o fenômeno textual. Só que é uma tentativa que não é adequada porque o fenômeno textual é de natureza diferente. Ele não é o mesmo tipo de fenômeno, ele não tem o mesmo tipo de limitação estrutural que a gramática das sentenças e das frases. Ok? Então a gente fica por aqui hoje. Se você gostou do vídeo, dê like, se inscreva no canal e até a próxima. Deus abençoe vocês.